Então, boa noite a todos. Dando continuidade à nossa disciplina de Fundamentos de Roteamento e Comutação. Hoje nós vamos para a aula de número 5, e o conteúdo é roteamento dinâmico. Tá? Essa aula, ela representa o capítulo 13 lá do nosso curso da Cisco, tá? E nós vamos ter só a aula de hoje sobre esse assunto, tá? Então, hoje a gente vai começar e já encerrar o capítulo 3, tá? Que é um capítulo, então, sobre roteamento dinâmico. Então, tem uma atividade prática para vocês fazerem depois, tá? Que é essa aqui, que está aqui, mas aqui ela está em inglês, né? E quem quiser pegar em português é só na material da Cisco, lá no subcapítulo 3218 e baixar a atividade. E tem também aqui um PDF, pessoal, que esse aqui é um PDF que eu fiz, tá? Alguns slides, que é um resumo desse capítulo 3, tá? Que explica, vamos dizer, de forma assim, mais sucinta, como que a tabela de roteamento ali, ela é utilizada para escolher a melhor rota para o encaminhamento dos pacotes, tá? Depois vocês deem uma olhada aqui em casa, tá? Se der tempo, depende do tempo que a gente levar na aula de hoje, eu até mostro aqui os PDFs, mas senão depois vocês olhem em casa, tá? Tá bem explicado ali, fui eu que criei, para, de certa forma, deixar mais resumido, tá? Essa questão de como é que é feito a escolha ali das rotas, tá? Então, vamos lá. Então, o capítulo nosso, o capítulo 3, de roteamento dinâmico, né? No capítulo anterior era sobre roteamento estático, e hoje nós vamos ver um pouco sobre roteamento dinâmico. Tá? Então, primeiramente, a gente vai ter aqui um resumo de alguns protocolos de roteamento dinâmico. Tá? Então, no IPv4, nós temos protocolos que a gente conhece como distância vetor, que é o RIP e o EIGRP, protocolos de estado de link, o SPF e o ISS, e vetor de caminho, o BGP4, tá? Esse BGP aqui, pessoal, tanto no IPv4 quanto no IPv6, tá? Ele é um protocolo que é usado entre provedores da internet, tá? Que é o ISP, né? Essa última linha que tá falando isso aqui, tá? E o BGP vem de Border Gateway Protocol. Vocês vão ver mais sobre ele no semestre que vem, tá? No módulo 3 da Cisco. Então, entre os provedores de internet ali, que são como se fossem empresas, né, diferentes, o BGP ele é utilizado, então, para comunicação entre essas empresas, esses sistemas autônomos aí distintos, tá? Na verdade, é o único que existe atualmente, tá, para fazer esse tipo de ligação. E no IPv6 a gente tem o RIP-NG, que é um RIP para o IPv6, tá? Então seria um pouco diferente do RIP para o IPv4. O EGRP também para IPv6, e o SPF versão 3, que ele começou a ter suporte ao IPv6, tá? Sendo que o SPF v2 é mais específico para o IPv4. E o ISS também para IPv6. Então, o protocolo RIP ele foi atualizado para a versão 2, tá? Para acomodar o conhecimento no ambiente da rede. O RIP versão 2 ele não é escalável para as implementações de redes maiores atuais, tá? Então, o RIP é um protocolo dinâmico antigo, que ele serve assim, para redes pequenas, mas grandes redes, atualmente, de grandes empresas, vão usar protocolos dinâmicos diferentes do RIP, tá? Então, os protocolos de roteamento desenvolvidos para atender a necessidade de redes maiores vão incluir o protocolo OSPF, o sistema intermediário para sistema intermediário, que é o ISS, e o Enhanced IGRP, que é o EIGRP, tá? Todos esses aqui, pessoal, vocês vão ver semestre que vem, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o protocolo dinâmico e sobre o RIP, que é o mais básico, é o mais simples. E daí, no terceiro módulo da Cisco, é que vê a fundo esses outros protocolos, ok? Só que explicando o vetor distância, esses protocolos, normalmente eles medem a métrica de acordo com o salto ou o custo entre um ponto a outro, tá? Pode ser o número de saltos, o número de roteadores no meio do caminho, ou a largura de banda, a velocidade do link, enfim. E esse de link state aqui, ele faz normalmente um agregado aqui das métricas, tá? Então, são protocolos aqui que tem como é que eu vou dizer? A forma como ele calcula ali a distância, a métrica, o custo, é um pouco diferente, tá? Entre o distance vector e o link state. Então, alguns componentes do protocolo de roteamento dinâmico têm as seguintes finalidades: descoberta de redes remotas. Então, qualquer protocolo dinâmico tem que conseguir descobrir as redes remotas, ou seja, as redes que ele não está diretamente conectado. Fazer a manutenção das informações de roteamento atualizada, ou seja, manter as informações de roteamento. Se uma rede ela se altera, se é adicionado um roteador, é criado um novo caminho ou excluído, os protocolos eles têm que conseguir manter essas informações.
escolher o melhor caminho para as redes de destino e a capacidade de encontrar o melhor caminho novo se o caminho atual não estiver mais disponível. Então, tudo isso aqui são finalidades que o protocolo dinâmico tem que ter, tá? Se um caminho que eu conhecia deixou de existir, eu tenho que ter capacidade para descobrir um outro caminho. E os componentes principais do protocolo de roteamento dinâmico incluem estruturas de dados, tabelas ou bancos de dados mantidos na RAM, mensagens do protocolo de roteamento. Para que as mensagens? Para descobrir roteadores vizinhos, trocar informações de roteamento e manter informações precisas sobre a rede. E algoritmos para facilitar o aprendizado das informações de roteamento e para a determinação do melhor caminho. Então, no protocolo dinâmico, a gente vai, claro, inicialmente configurar no roteador esse protocolo dinâmico, mas depois dessa configuração inicial, os roteadores que utilizam esses protocolos, eles conseguem conversar entre si, trocar mensagens entre si, para atualizar e manter a tabela de roteamento. Tá? Então, mesmo que, como eu falei, eu vou lá, insiro um novo roteador, ou tiro um roteador, crio vários novos caminhos, ou tiro vários caminhos, tá? Coloco algum link novo, ou retiro algum link. Isso tudo, automaticamente, os protocolos são capazes, dinâmicos, né, de conversar entre si e atualizar as tabelas de roteamento que contêm as rotas para cada um dos destinos, tá? Sem que alguém tenha que ir lá fazer isso manualmente. Tá? Então, essa aqui é a vantagem de protocolos dinâmicos. Depois de configurado inicialmente, ele consegue aí se manter a sua estrutura e o seu funcionamento. Tá? Claro que, de vez em quando, a gente vai ter que fazer alguma atualização, enfim, colocar algumas coisas. Mas não é muito menos do que uma rede, num protocolo estático, tá? Num roteamento estático. Então, eu uso o roteamento estático, tá? As redes costumam usar roteamento estático e dinâmico ao mesmo tempo. Como eu falei para vocês, a ideia é usar os dois, tá? E quando é que a gente usa o estático? Para a manutenção fácil da tabela de roteamento em redes pequenas. Então, se a minha rede é muito pequena, eu posso usar o estático. Fazer roteamento entre redes stub. Lembrando que a rede stub é quando é aquela rede que o roteador está ligado, tem só uma saída, só uma rota para as redes externas. E para acessar um único roteador padrão. Okay? Então, nessas configurações aqui que a gente utilizaria o roteamento estático. Então, nessa figurinha aqui, ó, o R2, como o roteador R1 que ele possui apenas duas redes, que são essas duas aqui, o R2, então, pode criar duas rotas estáticas para acessar essas duas redes aqui. Tá? E o R1, ele também tem uma única saída, ele sabe que o R2 tem uma única saída, desculpa, o R1 tem uma única saída para cá, então ele pode usar uma rota estática padrão para acessar qualquer rede que ele não conheça, tá? Então a gente poderia configurar aqui uma rota padrão para qualquer coisa que chegasse aqui ele mandar para fora, inclusive aqui a internet. Tá? Então a gente usa roteamento estático nesse tipo de estrutura, tá? Redes pequenas ou redes stubs. Quando é muito grande, pessoal, quando a rede tende a mudar muito, ser muito dinâmica, tá? Aí não é aconselhável usar o roteamento estático somente, ok? Então, as vantagens e desvantagens do roteamento estático. Vantagens: é fácil de implementar em uma rede pequena, é mais seguro, né? Nenhum anúncio é enviado em relação aos protocolos de roteamento dinâmico, porque no roteamento estático não tem nenhuma troca de informações entre os roteadores. No protocolo dinâmico, essas mensagens são trocadas constantemente. A rota de destino é sempre a mesma, e não existe algoritmo de roteamento ou mecanismo de atualização. Portanto, os recursos de CPU e RAM não são obrigatórios, ou os recursos extras, né? Então, tem um baixo uso de CPU e RAM. E as desvantagens: é adequado somente para topologias simples ou para finalidades especiais, como uma rota estática padrão. A complexidade da configuração aumenta drasticamente à medida que a rede cresce e requer intervenção manual para redistribuir o tráfego. Então, se eu tenho uma rota estática lá e esse link da rota ele foi perdido, ele foi desabilitado, eu tenho que manualmente ir lá e criar uma rota, uma nova rota para um outro caminho. Tá? Então, o roteamento dinâmico é a melhor opção para redes grandes. Tá? Pense numa rede assim, ó, com 4 regiões, com interconexões entre os roteadores. Usar o roteamento estático seria algo maluco, né? Não faria muito sentido. Então, os protocolos de roteamento dinâmico eles vão ajudar o administrador de rede a gerenciar a rede, fornecendo caminhos redundantes e implementando automaticamente o caminho alternativo quando o link fica inoperante. Então, vocês percebam que da região 1 para a região 3 aqui, eu tenho vários caminhos que eu posso utilizar, né? Por vários roteadores. Então, para manter isso aqui estaticamente, seria muito complicado. No roteamento dinâmico, cada roteador aqui vai conhecer as rotas possíveis, e quando uma dessas rotas, por exemplo, forem perdidas, ele vai conseguir
enviar o tráfego para um caminho diferente, tá? Depois tem uma prática da Cisco que é configurar roteamento estático nisso aqui, ó. Eu tô brincando. Vantagens e desvantagens do roteamento estático, né? Como tudo na vida tem suas vantagens e desvantagens. As vantagens, ele é apropriado em todas as topologias nas quais não são necessários vários roteadores. Geralmente não depende do tamanho da rede e adapta-se, né, automaticamente a topologia para redistribuir o tráfego, se possível. As desvantagens, pode ser mais complexo de implantar, a configuração inicial. Ele é menos seguro, requer configurações adicionais para proteção. Por que é menos seguro, a gente fala, pessoal? Porque em tempos, os roteadores trocam informações entre si, informações importantes da rede, né, sobre a rede, de endereços, enfim. E isso pode, alguém no meio do caminho, ele fazer uma intervenção, né, escutar esses pacotes, e aí, com isso, ter acesso a algum tipo de dado que é importante ali da rede, né, algum dado sensível da rede. A rota depende da topologia atual e requer CPU adicional, RAM e largura de banda do link, para ter o processamento ou decidir ficar trocando informações de tempos em tempos. Então, vamos falar aqui do RIP versão 1, versão 2, né? Como a gente configura nos roteadores da Cisco. E depois, no outro subcapítulo, a gente vai falar sobre a tabela de roteamento. Então, como é que a gente configura o RIP nos equipamentos da Cisco, tá? Então, primeiro a gente vai usar o comando aqui, RIP, do roteador, para ativar o RIP versão 1. Então, inicialmente, a gente dá simplesmente esse comando aqui lá no exec privilegiado, router RIP. E a gente vai entrar aqui, então, no modo config router, que seria o modo de configuração do protocolo RIP, que é um protocolo dinâmico. E se eu usar o comando no router RIP, eu vou desabilitar, então, aqui a configuração do RIP. A primeira coisa que a gente faz quando a gente dá o router RIP é usar esse comandinho aqui, network, tá? Passando um endereço de rede. Então, o que é esse endereço de rede aqui? Esse comando faz, na verdade. Ele vai ativar o RIP em todas as interfaces que pertencem a uma rede específica e vai anunciar a rede nas atualizações de roteamento do RIP enviadas para outros roteadores a cada 30 segundos. Então, por padrão, a cada 30 segundos, o roteador que está configurado com o RIP, ele manda mensagens por todas as suas interfaces, informando qual redes ele conhece, tá? Então, aqui, ó, o roteador R1, qual redes que ele conhece, ou qual redes que estão diretamente conectadas a ele? A rede 192.6810 e a rede 192.6820. Então, por isso que aqui no comando a gente dá network 192.6810 e network 192.6820. Com isso aqui, a gente está informando para o roteador R1 que a cada 30 segundos ele tem que informar aqui para o resto da rede que ele conhece essas redes, que ele consegue chegar e enviar o pacote, né, que são destinados a essas duas redes aqui, que é a rede aqui e essa rede aqui. É isso que esse comando faz, tá? Ele vai informar e vai, na verdade, vai permitir que o roteador, né, informe essas redes para os demais equipamentos da rede. Aqui só uma observação, o RIP V1, ele é um protocolo de roteamento de classe completa para o V4. O que é o classe completa, pessoal? É lá o /8, /16 e /24, tá? Lá no semestre anterior a gente viu isso aí, que tem intervalo de endereços de /8, que é os 10, normalmente é 10, /0, /0, /8, até um valor lá. Depois o 72, 16.0.0/16, depois o 9268.0.0/24, tá? Então tem esses intervalos aí, e o RIP V1 ele é baseado nesses três classes de endereço, tá? /8, /16 e /24. Se a gente usar o comando aqui show IP protocols, a gente consegue ver os protocolos de roteamentos que estão configurados no roteador, tá? E quando a gente faz isso após configurar ali o RIP, a gente vai ver que aqui a gente tem a versão, a send version aqui 1 e receive any version. Por que isso aqui, pessoal? Por padrão, o RIP, ele, mesmo sendo o RIP versão 1 ou versão 2, tá? Na versão 1, eu consigo enviar somente mensagens do protocolo versão 1. Então, eu não consigo que o roteador da versão, por exemplo, versão 1 mande, ele até consegue mandar mensagem para o protocolo de versão 2, tá? E ele vai receber um protocolo aqui de qualquer versão. Então, aqui nas interfaces, tá aqui, ó, send 1.1, ou seja, esse roteador só manda mensagem da versão 1, mas ele consegue receber da versão 1 e 2.
Só que se eu quiser que ele também envie mensagens da versão 2, tá? São mensagens mais atualizadas, que é a versão mais nova do protocolo, eu tenho que usar um comando, que a gente vai ver depois, para que ele também envie as mensagens aqui do RIP versão 2, tá? Que foi um protocolo que teve algumas melhorias. Outra coisa que aparece aqui são as redes que a gente anuncia, tá? Que a gente configurou ali com o comando network. E aqui as duas interfaces, tá? Que são conectadas, as duas interfaces que anunciam, né? Ou que enviam as mensagens a cada 30 segundos, que é a Gigabit Ethernet 00 e a Serial 00, que são as duas interfaces que estão aqui, conectadas ao roteador, que pertencem a essas duas redes aqui, tá? E se a gente der aqui o show, o IP route, a gente vai ver as rotas que foram instaladas na tabela de roteamento, e percebam que aqui a letrinha RRR na frente, que indica que é o RIP, né? Que é o Rzinho aqui, indica que é o protocolo RIP que criou essas rotas aqui. Então, como eu falei anteriormente, para a gente habilitar o RIP versão 2, a gente tem que usar o comando dentro lá do configuração do RIP, version espaço 2. Com isso, automaticamente, o RIP passa a ser a versão 2. E percebam que muda aqui, ó. Agora ele também envia mensagens versão 2, tá? Recebe versão 2 e envia mensagens versão 2. Antes ela só mandava mensagem versão 1. Quando vocês forem fazer os exercícios, tá? Sempre usem a versão 2, que é a versão mais atual aí do RIP, tá? Uma vantagem, uma nova função do RIP versão 2 é que ele sumariza automaticamente as redes nos principais limites da rede, tá? E a gente tem uma forma de não sumarizar essas rotas, essas redes, com o comando no auto summary, tá? Para desabilitar a sumarização de rotas. Então, a gente usar aqui o comando no auto summary, a gente vai perceber, depois que for ver lá as configurações do RIP, que a sumarização de rotas está desabilitada. A sumarização de rota, pessoal, vocês vão ver no terceiro módulo lá como fazer, tá? Calcular. Mas o que é sumarização? Por exemplo, tem uma rede barra 26, uma barra 25, uma barra 27, tá? Eu consigo sumarizar essas redes todas numa rota para uma rede barra 24, tá? O que seria? Seria eu pegar várias redes, tá? E ao invés de eu criar uma rota para cada uma dessas redes, eu crio uma rota para uma rede que abranja todas essas rotas, tá? Para que a gente consiga enviar isso para um caminho, para um roteador, para uma única rota, e aí esse roteador faça depois a divisão, tá? Essa que é a ideia da sumarização. É como se eu fosse resumir as rotas. Ao invés de criar 3, 4 rotas, para uma barra 26, 27, 28, 29, eu crio, por exemplo, uma barra 25, tá? Então, eu diminuo a máscara ali da rede, como se estivesse resumindo tudo numa única rota, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer também no RIP, deve fazer, é a configuração das interfaces passivas, tá? Como é que funciona no RIP as atualizações? De 30 em 30 segundos, que é o padrão, ou outro tempo se a gente configurar diferente, são encaminhadas por todas as interfaces do RIP as mensagens que vão anunciar as redes que o roteador conhece. Só que, por exemplo, nesse exemplo aqui, por que o roteador R1 vai mandar essas mensagens por essa interface, se isso aqui é uma rede aqui local e não tem nenhum roteador aqui, ninguém precisa saber dessas mensagens, né, ou receber essas mensagens. Então, essas mensagens de atualização do RIP só precisam ser enviadas de interfaces conectadas a outros roteadores habilitados para o RIP. Ou seja, só faz sentido eu mandar a mensagem para uma interface para chegar em outro roteador, né? E não para chegar em outros computadores ou suítes, ok? Então, como é que eu faço isso? Eu uso o comando passive interface para configurar o roteador para interromper as atualizações da interface, tá? Para a gente fazer isso para quê? Para que essas atualizações do RIP não vão para as LANs, tá? Porque isso vai desperdiçar largura de banda, recursos e também o risco de segurança. Então, eu tenho que mandar as mensagens somente para interfaces que em algum momento vai chegar em algum roteador. Então, qual é o comando que a gente dá lá? A gente faz, por exemplo, aqui, ó, passive interface giga 0/0. O que esse comando faz? Ele vai desabilitar o envio de mensagem do RIP nessa interface aqui, tá? E vai manter aqui na outra, que é o que a gente quer. Então, esse passive interface, ele desabilita o envio de mensagens da interface que eu estou aqui informando. Então, se eu der o show IP protocolos de novo lá na parte que aparece as interfaces, não vai aparecer mais a giga e a serial, vai aparecer somente a serial, informando que ela está enviando
e recebendo mensagem do RIP versão 2. Okay? E continuam anunciando nessas mensagens as duas redes, tá? Então, quando eu desabilito a interface aqui, eu não estou desabilitando dentro da mensagem essa rede aqui, tá? Eu só estou desabilitando que essa interface não envia as mensagens, mas a mensagem que eu envio por aqui, ela vai continuar informando que eu conheço a rede 192.6810 e a rede 192.6820. Tá? É isso que diz aqui, ó. Ainda permite que a rede seja anunciada para outros roteadores, tá? Então, eu só desabilito ao envio da mensagem. Eu não desabilito a informação da rede dentro das mensagens que são trocadas entre os roteadores. E aí, aquela interface, ela fica aqui, ó. Passive Interface Gigabit Ethernet 000. Então, a interface que está aqui, ela não vai enviar as mensagens do RIP. Isso é muito importante fazer também, e nos exercícios vai pedir para vocês fazerem isso aí. Uma outra coisa é propagar uma rota padrão. Tipo, no diagrama aqui, eu tenho uma rota estática padrão para a internet configurada em R1. Então, a partir do R1, eu configurei aqui que uma rota padrão, um gateway lá de último recurso, para essa serial aqui, para alcançar a internet. Então, quando eu quero propagar essa informação para o resto da rede, ou seja, como é que o resto da rede vai conseguir acessar a internet, por exemplo, tá? Mandando os pacotes para o R1 e o R1 vai mandar para a internet. Então, para eu propagar essa informação, que eu tenho essa rota padrão aqui, como é que a gente faz? A gente usa o comando default information originate, tá? Que vai instruir o R1 a enviar as informações de roteamento estático padrão nas atualizações do RIP. Então, nas mensagens que eu estou enviando para o resto da rede, vai ser informado que eu tenho aqui um gateway de último recurso, que é uma rota padrão, para alcançar essa rede aqui externa, que é a internet, tá? Através do roteador R1. Tá? Então, essa informação também vai nas mensagens do RIP. Só que para isso, a gente tem que usar esse comando aqui. Eu tenho que dar o comando default information origination, tá? Para que a rota padrão estática que está configurada no roteador seja propagada para os demais roteadores, tá? De novo, por que eu tenho que, nessa topologia, propagar isso? Porque para o R2 e para o R3 chegar à internet aqui, eles têm que saber que eu tenho essa rota padrão para cá, tá? Então, propagando isso, eles vão saber que, para eu chegar para uma rede externa, para uma internet, eu mando para o R1 e ele conhece aqui como sair para a internet, tá? Depois, como eu falei, tem o exercício do RIP para vocês configurar o RIP, tá? A versão 2. E aqui vamos falar um pouco da tabela de roteamento, tá? Algumas coisas importantes aqui. A gente já viu, pessoal, na aula passada sobre tabela de roteamento, tá? Como é que é o formato de uma tabela de roteamento? Tem o gateway de último recurso, que normalmente a gente cria uma rota estática. Tem as rotas conectadas diretamente, rota local. Aqui, agora, quando a gente vê um Rzinho na tabela, isso quer dizer que é o RIP, tá? A gente já viu, então, que redes diretamente conectadas, que são a letra C, são adicionadas automaticamente à tabela de roteamento quando a interface é configurada e ativada. A gente já viu isso, acho, na segunda aula, terceira aula. As entradas contêm as seguintes informações. A gente vai ter na tabela lá a origem da rota, a rede de destino e a interface de saída. E além disso, a gente pode ter também rotas estáticas, que é a letrinha S. A letra D é quando é o EGRP, a letra O quando for o SPF, e o R, a gente está vendo hoje, é o RIP, tá? Então, isso aqui que a gente tem aqui nas entradas lá da nossa tabela de roteamento. E isso para as rotas diretamente conectadas, as entradas de redes diretamente conectadas. Agora, as entradas de redes remotas, a gente tem a origem da rota, que é a letrinha lá, a rede de destino, a distância administrativa, a métrica, que depende do tipo de protocolo, o IP de próximo salto, a data que foi aprendida essa rota, e a interface de saída, que seria qual a interface que eu envio o pacote para chegar, para o pacote seguir o caminho dele, né? Isso a gente já tinha visto, tá? A gente só está revendo aqui essas informações, tá? O que a gente vai ver de novo aqui é alguns termos que a gente utiliza na tabela de roteamento na hierarquia das rotas, tá? A tabela de roteamento é uma estrutura hierárquica, é um banco de dados, que ela é usada para acelerar o processo de pesquisa para encontrar rotas e encaminhar os pacotes, tá? Então, ela tem uma hierarquia que vai incluir rotas finais, rotas de nível 1, rotas pais de nível 1 e rotas filhas de nível 2, tá?
Eu já vou adiantando aqui, pessoal, que no IPv6 não tem nada disso, tá? Porque o IPv6 é um protocolo mais novo, mais moderno. Só que o IPv4, quando a hierarquia aqui, a estrutura das tabelas de recrutamento nos sistemas operacionais da Cisco, eles foram baseados nas classes de endereços completas, tá? /8, /16, /24. Por isso que a gente vê algo, por exemplo, assim, ó, 209, aqui, 165, 200.0/24. Está subneted, seria subdividido em subredes, e ao todo a gente tem 5 subredes, se a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, e 2 máscaras distintas, que seria a /30 e a /32. Por que isso? Porque sempre no IPv4 vocês vão ver esse tipo de estrutura, tá? Tem aqui uma rota, que a gente vai ver em seguida, que é uma rota PAI, que sempre vai ser um /8, um /24 ou um /16, tá? Desculpa, falei em ordem errada. /8, /16 ou /24, tá? Vai ser sempre dessa forma. E vai nos informar quantas subredes existem, né, a partir dessa rede aqui, e quantas máscaras distintas também, tá? Então, vamos lá. Rota final. Uma rota final é uma entrada da tabela de roteamento que contém o endereço do próximo salto do IPv4 ou uma interface de saída. Então, as rotas que são diretamente conectadas, aprendidas dinamicamente, e rotas locais são rotas finais, tá? Então, se vocês forem ver aqui, praticamente tudo que aparece na tabela de roteamento é uma rota final, tá? Exceto essas linhas aqui que a gente vai ver depois, que a gente chama de rota PAI, que são aquelas, como eu falei para vocês, as subredes de máscara de endereçamento de classe completa, né? /16, /8 ou /24, tá? Aí a gente tem aqui no início as rotas de nível 1. O que uma rota de nível 1 pode ser? Uma rota de rede. O que é uma rota de rede? É uma rota com uma máscara de subrede igual a máscara de classe completa. De novo, é quando eu tenho uma rede que a máscara é /8, o prefixo é /8, /16 ou /24, tá? Ou pode ser também uma rota de superrede, que é quando o endereço de rede com uma máscara é inferior à máscara de classe completa, por exemplo, o endereço de resumo. Então, por exemplo, normalmente 198.62.1.0 é um /24, tá? Que é o que está aqui em cima. Isso aqui é uma classe C, tá? Se eu tivesse, por exemplo, 9268.1.0/20, isso aqui seria uma rota resumida, tá? Uma rede de resumo. Então, isso aqui seria uma rota de superrede, tá? É quando eu tenho um endereço IP de uma classe, por exemplo, C, só que o meu prefixo, ele não é da classe C, tá? Ele é da classe B ou da classe A, tá? Então, isso é uma rota de superrede. E a rota padrão também pode ser uma rota de nível 1, que é aquela rota estática lá, 0000/0, tá? Que é quando a gente cria uma rota padrão. Então, esses 3 casos aqui são tidos como rotas de nível 1. Okay? Uma rota PAI de nível 1, aí a gente está falando de rota PAI, é uma rota de rede que tem subredes, que é aquele lá no início que eu mostrei para vocês, ó. É aquelas linhas que tem lá sempre um endereço de rede, uma máscara aqui, /8, /16 ou /24, tá? Ou seja, que ela respeita o endereçamento das classes A, B e C, e nos informa quantas subredes eu tenho dentro dela e quantas máscaras aqui diferentes eu tenho. Ó, tenho 5 subredes e 3 máscaras. Aqui estão as 5 subredes e as 3 máscaras, 24, 32 e /16, tá? 28, desculpa. E também é 16, tá? Na verdade, aqui ele não está contando essa... Provavelmente ele deve estar contando essa /32 aqui. Ou foi acho que na verdade foi um erro do... 1, 2, 3, 4. Provavelmente foi um erro do slide. Porque aqui, na verdade, tem 4 submáscaras. 4 máscaras. E na tabela de roteamento, o que ela indica? Na verdade, ela é como se fosse um título para subredes específicas que ela contém, tá? Então, a rota PAI nada mais é do que essa informação aqui, que número de subredes e máscaras a gente tem, informando que tudo que está aqui dentro, ó, abaixo dela, até a próxima rota PAI, na verdade, são subredes que derivaram dessa aqui, tá? Então, eu tenho aqui um 72.16.00/16, eu tenho uma subrede que é essa aqui, uma subrede que é essa aqui, que é essa aqui, que é essa aqui e essa aqui também, ok? E, por fim, a rota filha de nível 2 é uma rota que é uma subrede de um endereço de rede de classe completa. As rotas PAI de nível 1 contêm rotas de filha de nível 2. Então, o que é uma rota filha de nível 2? São todas aquelas rotas que estão, entre aspas, né, dentro
lá da rota pi. Então, eu tenho essa rota pi aqui em cima. Então, as 5 que estão aqui embaixo são rotas filhas dessa aqui, tá? E a mesma coisa aqui para baixo. Eu tenho essa rota pi aqui. Aqui eu tenho mais 5 rotas filhas, tá? E essas rotas filhas também são rotas finais, tá? Então, praticamente tudo é rota final, porque tem ou a interface de saída ou o endereço de próximo salto, tá? As que contêm aqui o número de subredes e máscaras são as rotas pais. Deixa eu voltar aqui. E essas três, rota de rede, rota superrede e rota padrão, são consideradas rotas de nível 1. Então, como é que é o processo de busca de rotas aqui, tá? Se a melhor correspondência para uma rota for uma rota final de nível 1, essa aqui é a rota usada para encaminhar o pacote, tá? Caso contrário, a gente vai pesquisar em cada uma das rotas pais aqui de nível 1 e vai, em seguida, pesquisar as rotas filhas, tá? E em caso de correspondência de alguma dessas rotas filhas, essa subrede é usada para encaminhar o pacote. Caso não haja nenhuma correspondência com nenhuma das rotas filhas de nível 2, o roteador vai procurar por rotas de superrede ou padrão de nível 1. Se houver alguma correspondência, essa rota será usada. Caso contrário, se ele não achou nada, o pacote então será abandonado pelo roteador, né? Lembrando que quando o roteador não consegue encontrar nenhuma rota para encaminhar o pacote é descartado, tá? Lá depois do material, vocês vão ter esses mesmos gráficos aqui, tá? E lá também tem, claro, tem um texto maior, tem um texto mais enunciadinho, tá? Aqui a gente está mais resumido. E outra coisa importante é como é que a gente descobre qual é a melhor rota, tá? A melhor rota é aquela que tem correspondência mais longa. Tá? O que isso quer dizer? Eu tenho aqui um pacote que o destino dele o IP destino é 172.16.0.10. Eu tenho 3 rotas, tá? Na minha tabela de roteamento. Eu tenho uma 172.16.0.0 barra 12, 172.16.00 barra 18 e 172.16.0.0 barra 26, tá? Todas as rotas levariam aqui até o destino. Então, como é que o roteador ele escolhe a melhor rota? Então, a melhor correspondência é a rota na tabela de roteamento com a maior quantidade de bits à esquerda com o endereço IPv4 do destino do pacote. Então, a rota com o maior número de bits equivalentes à esquerda, ou a maior correspondência para a mais longa, é sempre a rota preferencial. O que isso quer dizer? Que a gente teria que pegar aqui o IP, converter para binário, fazer a conversão também de cada uma das rotas aqui para binário, tá? Que seria, na verdade, todos eram o mesmo, né? Porque o endereço aqui é o mesmo, tá? E ver qual é o maior número de correspondência aqui de bits, tá? Com essa rota aqui. Então, essa aqui eu vou ter aqui os 12 primeiros bits correspondentes. Essa aqui eu vou ter os 18 e essa aqui eu vou ter o 26, né? Porque se vocês forem perceber aqui, ó, os 26 bits iniciais aqui, eles também são exatamente os mesmos 26 bits aqui, tá? Em outras palavras, a gente sempre vai escolher a rota que tem o maior prefixo, tá? Desde que aqui a rede seja a mesma, né? Perceba, pessoal, ó, o endereço de rede aqui é o mesmo, é 172.16.00, 172.16.00, 172.16.00. Então, dessas três que me levam para o mesmo caminho, eu sempre vou pegar aquela que tem o maior prefixo, tá? Isso que é a melhor rota. Tá? Então, sempre a que tem aqui o maior valor, eu vou escolher em detrimento daquelas que têm um valor menor. Okay? E no IPv6, a tabela de alojamento, ela inclui todas as rotas diretamente conectadas, estáticas e dinamicamente aprendidas. E no IPv6, todas as rotas são rotas finais de nível 1, tá? Então, não tem aquela questão de nível de rota pai, rota filha, de nível 2, tá? Todas elas são rotas de nível 1. Então, na tabela de roteamento do IPv6, que é semelhante ao IPv4, a gente tem aqui a origem da rota, o endereço de rede diretamente conectado, aqui a distância administrativa e a métrica, e a interface de saída, tá? Isso aqui na tabela de roteamento do IPv6. E para as redes de IPv6 remotas, a gente vai ter a origem da rota, a rede de destino, a distância administrativa e a métrica também,
próximo salto e a interface de saída. E como é que é o processo de pesquisa do roteador do IPv6? Ele é bem mais simples do IPv4, né? Ele vai pesquisar as rotas de rede de nível 1, porque todas as rotas que existem na tabela são de nível 1, para achar aquela de melhor correspondência, tá? E a maior correspondência vai ser a melhor rota, vai ser a rota escolhida. Okay? Lembrando que a maior correspondência é a questão também aqui da máscara, tá? Mas normalmente no IPv6 a máscara é a mesma e acaba sendo apenas a questão de descobrir ali qual é a rede que nos leva até o caminho. Tá? Claro, pessoal, que essa ideia dessa hierarquia de rota pai, rota filha, para configurar os roteadores, tá? Não faz muita diferença, tá? Mas é só uma questão para vocês saberem como é que seria a busca do roteador, né, para procurar a rota na tabela de roteamento. Antes de fazer a parte prática, vou mostrar aqui os slides que eu fiz aqui, tá? Para a gente falar sobre... Queria que eu passei para vocês lá sobre as métricas, tá? Que aqui eu falei que é o resumo sobre o roteamento dinâmico. Então, sobre a criação e manutenção da tabela de roteamento. Tá? Os processos de roteamento, então, executam um protocolo de roteamento. A gente viu que é o EGRP, o SPF, o BGP, o ISS. No nosso caso, a gente está vendo hoje o RIP. E a tabela de roteamento, ela vai citar informações dos processos de roteamento e responde às solicitações de informações do processo de encaminhamento. Por sua vez, o processo de encaminhamento de pacotes vai solicitar informações da tabela de roteamento para decidir sobre o encaminhamento desses pacotes. Então, na criação da tabela de roteamento, a gente tem 3 itens importantes: a métrica, a distância administrativa e o comprimento do prefixo, tá? Que é para a gente escolher lá a melhor rota. Então, na criação da tabela de roteamento, primeira coisa, a métrica, tá? A métrica é uma medida utilizada pelo protocolo de roteamento para calcular o melhor caminho para determinado destino, se ele aprender vários caminhos para o mesmo destino. Então, a métrica depende de cada protocolo. Cada protocolo de roteamento dinâmico tem uma métrica, tá? Diferente. Visualmente é diferente. Então, se o mesmo protocolo, ele consegue aprender vários caminhos para o mesmo destino, ele vai usar vai usar a métrica que ele possui para escolher qual seria a rota que ele vai indicar para o roteador. Então, cada protocolo vai escolher a melhor rota para uma determinada rede, dentre as várias rotas possíveis baseadas na métrica. Então, tem que ficar bem claro que o mesmo protocolo de roteamento, ele pode encontrar vários caminhos, várias rotas para chegar no mesmo lugar. Só que ele tem que informar para o roteador qual é a rota que ele considera ideal, né? E para fazer isso, ele vai usar a métrica. Então, a métrica é utilizada pelo protocolo de roteamento para informar ao roteador, dentre as opções que ele tem, qual seria a melhor rota. E o que é a distância administrativa? Se o roteador aprende sobre um destino através de mais de um protocolo de roteamento, a distância administrativa será comparada e a preferência será atribuída às rotas com a AD menor. Então, o roteador vai decidir se deve ou não instalar as rotas na tabela de roteamento com base na distância administrativa. Então, a distância administrativa, pessoal, ela é utilizada pelo roteador e não pelo protocolo, tá? Essa que é a grande diferença também aí entre métrica e a distância administrativa. A métrica é o próprio protocolo utiliza para escolher aquela rota que ele considera melhor, ou mais rápida de chegar ao destino. E ele vai informar isso para o roteador. Só que o roteador ele vai ter 2, 3, 4, 5 protocolos ao mesmo tempo de roteamento. E todos esses vão conseguir chegar até o destino, eles vão ter um caminho para chegar até lá. E entre esses, como é que o roteador vai escolher aquela rota preferencial, ou a rota que ele realmente vai instalar e configurar a tabela de roteamento, usando daí a distância administrativa. Que a gente viu na aula passada que tem uma tabelinha que, se a rota estática é a melhor AD, que é a distância zero, então sempre o roteador vai preferir uma rota estática em detrimento de qualquer rota dinâmica. E aí, entre as rotas dinâmicas, cada protocolo tem a sua distância administrativa, tá? Então, o roteador vai usar essa distância administrativa para decidir e instalar na tabela de roteamento aquela rota que ele vai considerar a melhor, né, dentre todas que foram informadas para ele pelos protocolos de roteamento dinâmico. E, por fim, com o complemento prefixo, a gente vai supor, por exemplo, que o roteador tem 3 protocolos de roteamento em execução. Tá? E que tenhamos as seguintes rotas em cada protocolo. Então, a gente tem lá, com EGRP, para essa rede aqui, 192.168.3.2.0, o prefixo 26, e a distância administrativa é 90. Isso aqui, lembrando, pessoal, cada protocolo dinâmico e protocolo rota estática tem uma AD fixa, tá? O RIP é o AD 190, sempre,
e o SPF é 110. Isso aqui não muda nunca, tá? Para os roteadores da Cisco. E os três têm a mesma rede, somente prefixos diferentes, 26, 24 e 19. Quais dessas rotas que vão ser instaladas na tabela de roteamento, tá? Já que a rota DGRP tem a menor distância administrativa, é normal a gente assumir que ela vai ser instalada, né? Porque, por exemplo, aqui ela tem uma AD90, então a gente escolheria essa aqui, ok? No entanto, como cada uma dessas rotas aqui tem um comprimento de prefixo diferente, máscara de subrede, todas elas, na verdade, vão ser consideradas como destinos diferentes e serão todas elas instaladas na tabela de roteamento. Então, apesar de todas elas terem o mesmo endereço de rede, por elas possuírem prefixos diferentes, essas três entradas aqui vão estar na tabela de roteamento, tá? Como se fossem, na verdade, são, né, rotas para o mesmo lugar, mas como se fossem rotas diferentes, tá? Por causa do prefixo, tá? Então, todas elas, na verdade, seriam rotas filhas lá, depois de alguma rota, uma rede, uma rota pai, que seria 92.68.32.0/24, tá? E embaixo disso estariam aqui essas três rotas aqui, tá? Então, lá na tabela de roteamento vai ter essas três rotas instaladas. E como é que ele vai escolher qual é a melhor, se ele já instalou as três, né? Já que pela AD aqui, a gente não vai conseguir escolher porque ele escolheu as três. Aí que entra o comprimento do prefixo, tá? Então, o roteador vai escolher a rota dependendo do comprimento do prefixo. Prefixos mais longos são sempre preferidos ao encaminhar no pacote. Então, o tamanho do prefixo é utilizado pelo roteador na escolha da rota pela qual o pacote será encaminhado. A gente viu ali no finalzinho dos slides, ali no módulo do capítulo 3. Então, se eu tenho uma tabela de roteamento lá no meu roteador, que tem 192.68.320.26, 192.68.320.24/24 e 192.68.32.0/19. São todas rotas usando protocolos aqui diferentes, tá? RIP, o SPF e o EGRP, que estão mandando aqui para IP diferentes, tá? Para interfaces diferentes. Só que todas elas têm o mesmo aqui endereço de rede, tá? Então, nós conseguiríamos usar qualquer uma das três para chegar até o destino 192.68.3.0. Okay? Só qual deles daqui que ele escolheria para enviar um pacote? Depende do pacote que eu quero enviar. Então, por exemplo, eu tenho um pacote que é para a rede 92.68.31.32.1. Qual rota que a gente vai escolher? E se eu tenho um pacote assinado da rede 92.168.32.100, qual rota que eu vou escolher? Como é que a gente vai descobrir isso? A gente vai pegar esses pacotes e vai ver se ele pertence a cada uma dessas redes aqui, subredes, e se pertencer, qual seria a melhor opção. Então, o primeiro pacote, ó, que é o 92.168.32.1, qual rota a gente escolheria para esse pacote? Esse pacote vai ser redirecionado para a rede, para a interface 10.1.1. Por quê? Porque o endereço 192.168.32.1, ele pertence à rede 192.168.320/26, tá? Essa subrede aqui, ela tem esse intervalo de endereços. Vai do 320 até o 32.63, tá? Isso aqui é que a gente viu no semestre passado, lá no cálculo de subrede. Então, os IPs dessa subrede aqui, /26, estão nesse intervalo aqui. E o pacote, como ele é 32.1, ele está nesse intervalo. Só que esse endereço de destino, ele também pertence às outras duas rotas disponíveis, tá? Tanto aqui a 24, quanto a 19. Só que a 24 e a 19 são prefixos aqui, como a gente falou, prefixos mais longos da tabela de roteamento, entre 26, 24 e 19 é o 26, foi o que a gente falou anteriormente. Eu sempre vou preferir escolher o prefixo mais longo. Então, se eu tenho o prefixo 26, tenho o prefixo 24 e o 19, eu sempre vou escolher o prefixo maior. Então, entre as três opções, eu escolheria aqui a primeira opção, tá? O 92.68.32.0/26. De novo, por quê? Porque esse prefixo aqui é maior que esse de baixo aqui. E o outro pacote, que é o 92.68.32.100, como IP de destino, qual que eu vou escolher? Nesse caso, vai ser encaminhado para o IP 10.1.1.2. Por quê? Porque esse pacote aqui, esse IP, ele não pertence àquela primeira rede lá, /26. A gente viu que a /26 só vai de 320 até 3263. Então, esse IP não pertence a essa rede. Se não pertence a essa rede, então eu não consigo enviar por ali, né? Não vou chegar onde eu quero. Mas ele pertence às outras duas subredes, que é a 32.024, cujos IPs vão de 0 até 255,
e também pertence à rede /19, tá? Mas, de novo, por que eu vou escolher o /24 em detrimento do /19? Porque eu sempre escolho aquela que tem um prefixo maior, tá? Para encaminhar os pacotes, tá? Então, aqui fazendo um resumo desses slides, a gente tem aqui o processo de roteamento, que vai fazer a instalação das rotas, tá? De acordo com a distância administrativa. Lembrando que, para chegar aqui, pessoal, primeiro os protocolos calculam as métricas das rotas, e entre as todas disponíveis, cada protocolo vai informar para o roteador aquela que tem a métrica menor. Depois, o roteador vai escolher as vencedoras, né, entre aspas, baseado na distância administrativa, e vai instalar na tabela de roteamento. E depois de instalado na tabela de roteamento, ele vai escolher a rota melhor de acordo com o prefixo mais longo, tá? Então, assim, a métrica é utilizada pelo protocolo para informar qual a rota que aquele protocolo considera melhor para aquele caminho. O roteador vai pegar essa rota e desse protocolo e todos os outros. Para instalar essas rotas que ele possui, que ele ganha dos protocolos de roteamento, né, que ele obtém, eles usa a distância administrativa para inserir lá na tabela de roteamento essas rotas, tá? Então, aquelas linhazinhas que aparecem com as letrinhas C, R, O, D, vai ser de acordo com a distância administrativa, porque nem tudo que o protocolo dinâmico informa para o roteador, ele coloca na tabela de roteamento, tá? Nem tudo vai ser instalado lá. E depois que ele tem a tabela ali montada, ele vai escolher, então, o encaminhamento de acordo com o prefixo mais longo. Tá? Claro que ele vai só escolher aquelas rotas que vão chegar ao destino, como a gente viu ali. Se eu tenho um pacote para um IP e eu tenho uma entrada na tabela que não pertence àquele IP, não pertence, óbvio que eu não vou usar aquela ali, né? Mas, então, no final, ele sempre vai escolher aquela que tem maior prefixo, e claro que o prefixo bata com o IP de destino, né? Eu não vou mandar o pacote para um lugar que não é o destino dele. E aí, depois, lá ele vai fazer o encaminhamento do pacote, tá? Então, pessoal, esse negócio de métrica e AD aqui e comprimento prefixo é bem importante, tá? Na aula de hoje, isso não tem assim tão explicado ali no capítulo 3 da CISP. Tem só mais assim, meio por cima, mas não tem bem assim tão passo a passo, tá? E por isso eu coloquei esse PDF aqui para vocês, além de depois ler o material da CISP, vocês releiam também isso aqui, tá? Para entender bem o que é a métrica, o que é a distância administrativa, e com isso, depois, como é que o roteador escolhe, na verdade, a rota, ele escolhe, não é nem pela métrica nem pela distância administrativa, tá? Para encaminhar o pacote, ele vai escolher pelo tamanho do prefixo, tá? Ok? Então, agora, vamos às dúvidas aí, deve ter um monte. Tudo mudo? Guilherme, tem uma pergunta. Oi. Mas não é desse capítulo, é do passado que a gente estava falando sobre a rota estática. Eu terminei o exercício que é de capítulo lá, né, que é o prático no PECT, e daí eu fui olhar alguns vídeos no YouTube sobre isso, né. Daí eu estava vendo que algumas pessoas lá dos Estados Unidos, elas, no caso, quando vão trocar só o switch, mas eu não entendi muito bem, mas, né, por isso que eu vou te fazer essa pergunta. Eles copiavam todos os dados, né, das rotas, né, e daí... Roteador. Roteador, desculpa. Então, daí ele copiava todos os dados ali, né, já com os códigos, né, com os comandos, né, Uhum. e depois fazia só copiava e colava. Tá, mas eu posso fazer isso ou isso é só, sei lá, pode só... Se é o mesmo equipamento, pode. Porque assim, Jeff, na verdade, tudo que a gente configura ali na linha de comando do roteador, ou do switch também, tá? Não só do roteador, do switch também, vai para aquele arquivo ali
que é o running config, a gente chama, que é um arquivo, na verdade, que está em memória, tá? Memória RAM. E a gente faz depois aquela cópia para o startup config, que é um arquivo que fica aí na NVRAM, que daí não é um arquivo que vai ser perdido, né? Que é um arquivo que ele fica permanente. Então, na verdade, é tudo baseado naqueles comandos ali. Então, tudo que tem naquele arquivo ali, se tu pegar aquele arquivo que tem ali e copiar e colar para um outro roteador que é do mesmo modelo, enfim, tem as mesmas o mesmo hardware, né? E só substituir, por exemplo, que queimou, vai funcionar. Ah, não, beleza. Não, é porque daí eu tipo assim, ó. É mais ou menos mesmo um Linux, tá? Assim, que é baseado em arquivo também, entendeu? Não, é mesmo que... Ou coisa do tipo, tá? Eu entendi isso como for para ganhar tempo, né? No caso, Sim, claro, faz todos os cálculos lá de máscara e faz, né, uma tabela, depois só copia e cola, vai ser muito mais rápido, né? Praticamente é um comando só, né? Vai lá vai dar enable, né? Lá tudo para te entrar em configuração lá Mas é que privilegiado. Isso, daí depois só dá o Ctrl+C e Ctrl+V que vai estar tudo... Sim, se tu pegar o arquivo config e copiar para a memória do roteador, e se for o mesmo modelo, vai funcionar com certeza. Ah, beleza. Tá bom. Inclusive, até eu trabalho com essa parte aí, a gente trabalha com script, né? Já montado ali, gerador de script no Excel, que tu gera para um determinado cliente lá, que é praticamente tudo padrão, só vai botando os dados ali de IP, essas coisas aí, e aí tu consegue gerar o script prontinho, tu só copia e cola. Agiliza muito. E se ele porque eu tava vendo que, tipo, se tu for fazer isso em 20 roteadores, tu vai levar uma eternidade, né? Se não tiver... Não, depois tu claro, tu vai só... Claro, cada roteador vai ter uma outra rota diferente, mas se tiver o basicão lá, que é comum, tu só copia e cola para todos eles, tu replica. É a mesma coisa nosso laboratório no NFC. O Windows ali, a gente tem um software ali que ele replica, clona em todos, né? A gente tem uma imagem de SO e é clonado para todos. Ninguém vai em máquina por máquina instalar, né? A gente só roda lá o servidor e cada máquina vai puxando lá a sua imagem e vai instalando sozinho, né? Imagina, o cara tem que instalar um por um. É a mesma ideia. Fiquei imaginando, depois de eu ter feito aquilo, eu acho que eu levei umas 2 horas para fazer aquele... Eu disse, não, mas se eu for fazer isso em todas as máquinas, eu vou levar quanto tempo? Então... Sim. Eu disse, não, senão vai dar, vai ser meio complicado, né? Beleza, então. E quando tu fez lá, já apareceu a nota, né? Ele já dá a nota depois, né? Isso, eu errei só eu botei um número errado no IP, em um IP lá, daí tirei 95, mas tá valendo. Beleza. Se tivesse copiado os comandos no TXT, era só tu fazer de novo e alterar lá e também dava, né? Para tirar 100. Mas também não, 95 tá bom. Tá bom. Vou fazer aqui de novo, é meio complicado. Mas assim, ó, eu tava vendo que é praticamente tudo a mesma coisa, então vai ser um negócio meio automático depois ali para frente, né? O cara já é uma coisa bem simples. Ele já pediu para colocar o nome do equipamento, ali a senha de segurança, né? Sim. E o outro que é o 7, que é o 7 também, o capítulo 7 também tem essa parte de mudar dar o nome pro equipamento, colocar as senhas, tá? Só, cara, tem mais coisas que o 7 não é VLAN, é ACL, que é a ACL. Mas, assim, basicão essa de botar o nome do roteador, botar a senha de acesso privilegiado, a senha das linhas virtuais, a senha ali do acesso ao console, tudo isso aí é padrãozão, quase sempre tem, né? E é sempre igual, né? Nunca muda. Aí o que muda é o que tu vai fazer. Vou configurar um ACL, vou configurar as rotas, vou configurar o DHCP, vou configurar um NAT, daí isso vai mudando. Mas o básico ali de senha, ali de segurança, é sempre a mesma coisa, tá? Não muda quase nunca. Beleza, então. A gente vai ter que fazer praticamente tudo isso que tu fez e mais a ACL ainda, tá? Que é bem mais difícil, tá? É bem mais difícil. Não, tranquilo. Não, eu tô olhando bastante o vídeo do pessoal que, né, trabalha com isso, o pessoal de fora e tal.
E daí tem uns workshops legais, assim, uns fóruns. Oh, eu tô gostando pra caramba, assim, tem bastante coisa interessante que dá para usar depois. Uhum. Pessoal, falando aqui para atividade, tem vocês fazerem depois, tá? Depois, quem tiver dúvida e for tentar fazer, manda um WhatsApp, manda por e-mail, a gente conversa na aula que vem. É configurar o RIP aqui no R1 e o RIP aqui no R2, tá? E também no R3, tem que configurar os três, tá? Mas é aqueles comandos que a gente viu ali. Router RIP, aí o network formando aqui as redes que o roteador conhece, né? Na verdade, as redes que está diretamente conectada a ele. E depois verificar ali a tabela de roteamento e ver se deu, se a rota foram bem instaladas e se a comunicação aqui entre as máquinas deu certo, tá? Aí, às vezes, ele pede aqui para criar um comando para criar uma rota padrão no R1, para acessar aqui a internet. Aí, lembrando que tem aquele comando lá para ele anunciar essa rota padrão, que a gente viu ali nos slides, tá? Desabilitar as interfaces aqui que são de LANs, para ele não ficar enviando as mensagens para as redes locais aqui, porque não faz sentido ele mandar uma mensagem de RIP para uma rede aqui interna que não tem roteador nenhum. Daqui dá certinho passo a passo, né? Desabilitar a summarização também de rotas, que tem aquele comando lá de no summarization lá, que também está ali nos slides. Então é só seguir aquele passo a passo que tem ali, é tranquilo de fazer, tá? Daí repete no 2 e também depois no 3, tá? Mas é bem tranquilo. O RIP é tranquilo, são comandos bem simples, tá? Não tem muito segredo. Depois o SPF, depois o BGP, os outros são um pouquinho mais complicados, tá? Mas o RIP é bem tranquilo. Aí, como eu falei, eu coloquei lá no Siga, mas esse aqui, segundo o pessoal falou, é em inglês, né? Se quiser baixar em português, baixem lá direto no próprio material da Cisco, tá? Lembrando que a gente, daí na aula que vem, a gente vai ter o capítulo 4, já encerra o capítulo 4. E depois daí, lembrando que até início de dezembro vocês têm para fazer os 4 exames, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4. Que a gente vai vir na aula que vem. E também não esqueçam, tá, pessoal, que tem o prático, tá? No capítulo 2 tem um exame prático que vocês também têm que fazer até o início de dezembro. Então, é o exame de capítulo 1, 2, 3 e 4, e além disso, o exame prático do capítulo 2, tá? Até vou entrar aqui para vocês verem. Mas já está aberto até dia 6 de dezembro, acho que a gente falou que dia, né? 5 ou 6, não lembro. Eu até deixei um tempinho aqui a mais do que está aqui, tá? Do que está aqui no início que está informado aqui no curso. Aqui está até dia 1º, mas ficou até dia 6, eu acho. Ó, 1, 2, 3 e 4, tá? Mas lembrando que o 2 também está aqui junto, tá? Depois eu vou trocar isso aqui para colocar o 2 também. Tá, o 2 está aqui, ó, avaliação das habilidades práticas PT, tá? Então tem o exame do capítulo 2, que a gente já terminou na aula passada, e já tem que fazer isso aqui também. Aí tem o exame do capítulo 3 e o exame do capítulo 4, que a gente vai ver na aula que vem. Então isso aqui vocês também têm até... Está aberto até dia 6 de dezembro, tá? É que para mim não aparece porque eu não sou aluno, tá? Mas se vocês aqui vai aparecer, vocês façam depois. Tem 3 chances para fazer 4, 5, enfim. Só que isso aqui ele demora um pouquinho mais. Como o Jeff falou, levou 2 horas e pouco. E o passo a passo é em inglês, tá? Então por isso que eu botei lá no grupo. Quem tem dificuldade em inglês, pega o passo a passo, copia, vai no Google Tradutor, traduz. Depois já tudo traduzindo bonitinho. Aí começa a fazer ali o exame, tá? Para não perder tempo no exame com inglês, porque acho que tem, não sei se são 3 horas ou 5 horas, eu coloquei bastante tempo, tá? Botei horas assim para sobrar. Mas para não ficar perdendo ali 1 ou 2 horas para traduzir, o que quer dizer, então traduzam primeiro e depois façam o exame. Tá? Aqueles que não têm problema com inglês, ótimo, melhor. Okay? Senhores, mais alguma dúvida? Senhores e senhoras, né? É uma dúvida, mas é aleatória. Uma dúvida, mas é aleatória, não é nada sobre Tem mais? o capítulo que a gente está vendo. Ô, Jefferson, peraí, só vou parar de gravar aqui então para o vídeo não ficar muito grande aqui. Peraí.